Bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio do Utopia Podcast. Aqui quem fala é Caio Paiva e no caso dessa semana vamos comentar pela primeira vez aqui no Utopia Podcast um caso já julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação ao Brasil. Já tivemos em uma das semanas anteriores um comentário de outro caso contra o Brasil, porém na Comissão Interamericana, que foi o caso Carandiru. Vamos estudar nessa aula, nesse episódio de hoje, o caso Salles Pimenta contra o Brasil, com decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos do dia 30 de junho do ano de 2022. Até agora, é a última sentença proferida pela Corte Interamericana em relação ao Brasil. O Brasil já foi condenado algumas vezes pela Corte Interamericana. Além do caso Salles Pimenta, julgado recentemente em junho do ano de 2022, há ainda outros casos pendentes de julgamento. Antes de explorarmos alguns pontos importantes deste caso, vamos lembrar que a Corte Interamericana de Direitos Humanos é um tribunal, um órgão judicial, formado por 7 juízes. A Corte Interamericana foi criada por um tratado, que é a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, tem sede justamente em San José, na Costa Rica, e exerce uma jurisdição contenciosa em relação aos estados partes da Convenção Americana que aceitaram essa competência. Essa competência contenciosa da Corte, ela não é, portanto, obrigatória. O Estado, o país, pode muito bem aderir, ratificar a Convenção Americana, mas não aceitar a competência contenciosa da Corte. E pode também ratificar, aderir ao tratado em um determinado momento e somente no futuro, num segundo momento, aceitar a competência contenciosa da Corte. Foi isso o que aconteceu com o Brasil. O Brasil ratifica a Convenção Americana no ano de 1992 e aceita somente depois a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana para fatos posteriores ao dia 10 de dezembro de 1998. A Corte Interamericana, como qualquer tribunal, emite sentenças que são indiscutivelmente vinculantes. Isso não significa, porém, que todos os estados que já aceitaram a competência contenciosa da Corte voluntariamente e sempre cumprem as sentenças da Corte Interamericana. Em boa parte dos casos, sim, os estados cumprem. O Brasil mesmo cumpre diversas medidas de reparação determinadas pela Corte Interamericana, principalmente as medidas de reparação de natureza simbólicas, erguer um monumento, dar um nome a uma praça, e também as medidas de reparação de natureza pecuniária, pagar, resumidamente, uma quantia em dinheiro para a vítima ou para as vítimas de uma violação de direitos humanos. Os estados, e o Brasil em especial, têm uma resistência maior para cumprir sentenças da Corte Interamericana quando envolve a medida de reparação, a adoção ou a revogação de uma lei, e é bem difícil obrigar o Congresso Nacional. Como que se faz isso na prática? É de fato muito difícil. Como que obrigamos o Congresso Nacional a adotar ou a revogar uma lei? O Brasil também tem muita resistência de cumprir com as medidas de reparação que consistem nas chamadas obrigações processuais positivas em matéria penal. Em resumo, investigar, processar e punir autores de crimes graves contra os direitos humanos. Com essa introdução, vamos agora para os comentários do caso Salles Pimenta contra o Brasil. Conforme a Comissão Interamericana anotou no início, quando remeteu o caso Salles Pimenta para a Corte Interamericana, e se a comissão remeteu, foi porque o Brasil, tendo recebido as recomendações da comissão, descumpriu todas ou quase todas as recomendações da comissão. Por isso, a Comissão Interamericana anotou que o caso se refere à responsabilidade internacional do Brasil pela situação de impunidade da morte de Gabriel Salles Pimenta, advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Marabá, uma cidade do estado do Pará.
Devido ao seu trabalho, a vítima recebeu várias ameaças de morte, pelo que solicitou proteção estatal em múltiplas ocasiões perante a Secretaria de Segurança Pública de Belém, no estado do Pará. Finalmente, e lamentavelmente, Salles Pimenta foi assassinado no dia 18 de junho de 1982, num contexto de violência relacionada com as demandas por terra e reforma agrária no Brasil. A investigação do fato foi finalizada no ano de 2006, com a declaração da prescrição em virtude de omissões do Estado. Anotei para quem está nos acompanhando também pelo YouTube quais foram as entidades peticionárias, quais foram as entidades que submeteram o caso Salles Pimenta à Comissão Interamericana. Quais entidades denunciaram essa violação de direitos humanos decorrente da impunidade do assassinato do advogado Salles Pimenta perante o sistema interamericano? Foram 2 entidades peticionárias, ambas organizações não governamentais, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional, que é o CEGIL, salvo engano, a organização não governamental com o maior número de casos perante o sistema interamericano, com uma ampla expertise no litígio estratégico perante o sistema interamericano, e atuou também como peticionária à Comissão Pastoral da Terra. Aqui vamos abrir um rápido parênteses para lembrar que, de acordo com o que consta na Convenção Americana, é possível separar entre vítima e peticionário. Nem sempre precisam coincidir. A própria vítima, se não foi assassinada, se não foi morta, é claro, a própria vítima pode assinar a sua petição de denúncia para o sistema interamericano. A própria vítima pode denunciar o Brasil sem assistência de advogado. Não se exige a defesa técnica, a assistência de advogado para submeter um caso ao sistema interamericano. Quando a vítima, porém, por qualquer razão, seja por já ter falecido e os seus familiares não conseguem contratar um advogado, também não contaram eventualmente com o apoio à defesa técnica da Defensoria Pública, as vítimas, seja a vítima propriamente dita de um crime, seja os seus familiares que tiveram, por exemplo, o direito à memória e à verdade violados, eles podem se fazer representar perante o sistema interamericano por meio de uma ONG, de uma organização não governamental. Para que uma organização não governamental denuncie uma violação de direitos humanos à Comissão Interamericana, ela precisa estar devidamente inscrita, regularizada em um ou mais estados americanos, em um ou mais estados membros da OEA, da Organização dos Estados Americanos. Por isso, uma ONG, uma organização não governamental, uma entidade da sociedade civil da África do Sul, da Noruega, da França ou de qualquer outro país que não seja um país do nosso continente, não tem legitimidade ativa para denunciar uma violação de direitos humanos ao sistema interamericano. Seguindo, o Estado brasileiro, e não só o Estado brasileiro, quando os estados são demandados perante o sistema interamericano, nós temos um processo, que podemos chamar de um processo interamericano. Esse processo interamericano, ele é muito parecido com um processo nacional para apuração da responsabilidade civil do Estado. Ele é muito parecido porque quando o Estado é notificado, intimado ou citado para se defender, ele pode não apenas se defender no mérito, dizer, eu não violei direitos humanos, isso não foi culpa minha, eu fiz tudo que estava ao meu alcance para que essa violação de direitos humanos não ocorresse. Além da defesa de mérito, o Estado pode fazer uma defesa de natureza processual, uma defesa em que ele alega exceções preliminares, objeções preliminares que, se acolhidas, prejudicam, impedem o exame do mérito. Por isso, quando os estados e também quando o Brasil é demandado perante o sistema interamericano, ele costuma alegar uma série de exceções preliminares para, desta forma, buscar com que os órgãos do sistema interamericano sequer examinem o mérito daquela denúncia de violação. Uma exceção preliminar alegada pelo Brasil neste caso, Salles Pimenta,
Diz respeito à exceção preliminar da incompetência ratione temporis, ou seja, uma incompetência em razão do tempo ou uma incompetência temporal. Vejam só, o que o Brasil sustentou no caso Salles Pimenta. Nós vimos que o assassinato ocorreu em 18 de junho de 1982. Ao passo que eu disse para vocês que o Brasil aceitou a competência contenciosa da Corte somente para fatos posteriores ao dia 10 de dezembro de 1998. Por isso, o Brasil disse, Corte Interamericana, você não tem competência para apreciar esse caso. A violação de direitos humanos ocorreu antes da data em que eu, Brasil, aceitei a sua competência contenciosa. É uma exceção preliminar que o Brasil e também outros países frequentemente apresentam, mas é uma exceção preliminar improcedente. Isso porque nós precisamos identificar o seguinte: quando não se trata de uma violação permanente ou contínua de direitos humanos, de fato, a Corte Interamericana somente pode examinar violações de direitos humanos que ocorreram antes do termo inicial da sua jurisdição contenciosa para o Estado. Tratando-se, porém, de violações permanentes ou contínuas, a Corte pode perfeitamente se manifestar sobre a violação do direito à proteção judicial, que é violado esse direito quando há uma impunidade. O crime ocorreu no ano de 1982. Após o ano de 1998, porém, ainda estava em um estado de impunidade. A impunidade para o sistema interamericano é uma violação contínua, é uma violação permanente de direitos humanos. Por isso, nestes casos, como do caso Salles Pimenta, a Corte não poderia, como de fato não pôde, examinar se um agente estatal participou do assassinato de Gabriel Salles Pimenta. Ela não poderia fazer isso. Assim como também não poderia e não o fez no caso do jornalista Vladimir Herzog, que ainda exploraremos em outra ocasião aqui no Utopia Podcast. Mas a Corte, no caso Salles Pimenta e também no caso Herzog, pode se manifestar se o Brasil violou o direito humano à proteção judicial, consistente na impunidade. Em resumo, não examina se um agente estatal participou ou não daquele assassinato. Não condena o Brasil, portanto, pela violação do direito humano à vida, mas sim examina e pode condenar o Brasil pela situação de impunidade. Nesse sentido, eu trouxe para vocês um trecho da decisão da Corte. A Corte reiterou que, em virtude do princípio da irretroatividade, não pode exercer sua competência contenciosa para aplicar a Convenção Americana a respeito de fatos ocorridos anteriormente ao reconhecimento da sua competência por parte do Estado. Não obstante, este tribunal entende que pode exercê-la quanto às violações de direitos humanos de caráter contínuo ou permanente, que tiveram início antes da data do reconhecimento da sua competência contenciosa por parte de um Estado e que continuam posteriormente ao dito reconhecimento. Compreendido esse ponto, vejamos mais uma exceção preliminar. Aqui eu preciso fazer uma rápida introdução para você que eventualmente não é do direito, para você que ainda está fazendo direito, e para você que fez, mas não está ambientado ao direito internacional dos direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos está erguido sobre uma série de princípios. Um destes princípios é o princípio da subsidiariedade, ou da complementariedade dos sistemas internacionais de proteção. Como uma decorrência deste princípio da subsidiariedade, nós temos um subprincípio, que é o subprincípio do prévio esgotamento dos recursos da jurisdição interna, que significa tão somente o seguinte: uma denúncia de violação de direitos humanos somente pode ser submetida a um órgão ou tribunal internacional se primeiro a vítima ou os seus representantes esgotaram os recursos da jurisdição interna. Do contrário, o Brasil poderia ser demandado e condenado perante instâncias internacionais sem que antes as instâncias nacionais, em especial o Poder Judiciário, pudesse fazer cessar ou, pelo menos,
fazer que o Estado reparasse uma violação de direitos humanos. Em outras palavras, não dá para denunciar o Brasil perante a Comissão Interamericana sem antes esgotar os recursos da jurisdição interna. Esta é, porém, uma regra. E como quase todas as regras, possui as suas exceções. Uma das exceções, que, aliás, é a exceção mais frequente no sistema interamericano, ocorre quando a vítima não esgotou os recursos da jurisdição interna porque um recurso que ela interpôs está com demora excessiva na sua tramitação. Se o recurso está demorando de forma excessiva, vítima, seus representantes, pode ir direto para o sistema interamericano. Vejamos, então, a exceção preliminar sustentada pelo Brasil perante a Corte Interamericana. O Brasil, perante a Corte Interamericana, disse o seguinte: Corte Interamericana, a vítima não esgotou os recursos da jurisdição interna. Tanto que, após o caso ser submetido à Comissão Interamericana, ocorreram ainda outras iniciativas processuais dos representantes da vítima, dos seus familiares na ordem jurídica interna. Isso significa, portanto, que o Brasil, que a vítima, melhor dizendo, não esgotou os recursos da jurisdição interna. Muita atenção para esse ponto, principalmente você que me acompanha e que ou quer atuar no sistema interamericano ou mesmo estuda para as provas de concurso. Quem já teve aulas comigo de direitos humanos, seja no meu curso de direitos humanos do CE Acadêmico, seja na nossa pós-graduação em direitos humanos, já compreendeu muito bem em um aprofundamento como funciona esse processo interamericano de apuração da responsabilidade internacional do Estado. O Estado, para que alegue uma exceção ou objeção preliminar, ele assim deve o fazer na primeira oportunidade que tem para se manifestar no procedimento perante a Comissão Interamericana. A primeira oportunidade que o Estado tem para se manifestar no procedimento perante a comissão é quando, já no início, ele é notificado pela comissão para apresentar sua defesa em relação à admissibilidade do caso. Esta é a oportunidade para o Estado alegar eventuais exceções ou objeções preliminares. Se o Estado não alega nesta oportunidade, preclusão. Ele não pode alegar de novo. Neste caso, Salles Pimenta, para quem estuda para as provas de concurso, isso pode muito bem cair na sua prova. No caso Salles Pimenta, o Brasil não disse nada no procedimento perante a comissão a respeito do não esgotamento dos recursos da jurisdição interna. Somente quando demandado posteriormente na Corte Interamericana, ele disse: a vítima não esgotou os recursos internos. Preclusão. Incide aqui o chamado princípio do Stoppel. Neste caso, a Corte advertiu que o momento processual oportuno para que o Estado apresente uma eventual objeção relativa à falta de esgotamento de recursos internos é o procedimento de admissibilidade perante a Comissão Interamericana. Se não apresentar a objeção no momento processual oportuno, o Estado perde a possibilidade de fazer uso deste meio de defesa perante a Corte. Na literatura jurídica especializada, nós temos, conforme eu disse, o chamado princípio do Stoppel. Stoppel, numa tradução literal para o contexto jurídico, significaria impedimento. O princípio do Stoppel impede o comportamento contraditório do Estado no processo interamericano. Estado, se você nada disse no procedimento perante a comissão, que a vítima ou seus representantes não esgotaram os recursos internos, você não pode se contradizer e agora somente sustentar isso perante a Corte Interamericana. Por isso, e com essa fundamentação, essa exceção preliminar também foi rejeitada. Avançando agora para o mérito, vejamos alguns pontos que a Corte Interamericana, a partir das anotações do Estado, da comissão, dos representantes da vítima e de outros intervenientes, como amicus curiae nesse processo, identificou a respeito de uma violação estrutural de direitos humanos no Estado do Pará, a respeito de assassinato de pessoas defensoras de direitos humanos que lutavam pelos direitos dos trabalhadores rurais e também por reforma agrária.
A Corte Interamericana anotou o seguinte: durante os anos do regime militar, as organizações camponesas, sindicatos e outras formas de associação que procuraram uma reforma agrária foram objeto da repressão política e social que buscava sua desarticulação e foram compreendidos como comunistas ou subversivos. Entre 1979 e 1985, o movimento repressivo se intensificou no campo, sendo esse um dos períodos com maior número de mortes e desaparecimentos de trabalhadores rurais e de defensores de seus direitos. Concretamente no Brasil, se conhece que, de 61 a 88, foram mortos 75 sindicalistas, 14 advogados, 7 pessoas religiosas, 463 lideranças de lutas coletivas, entre outras. O Estado do Pará, durante o período de 61 a 88, encabeçou o ranking de mortes e desaparecimentos com 528 homicídios entre 1980 a 1993 e 772 homicídios entre 71 a 2004, dos quais, respectivamente, 239 e 534 ocorreram no sul do estado do Pará. Ainda conforme a anotação da Corte Interamericana, abro aspas, especificamente quanto à situação de violência contra defensores e defensoras de direitos humanos, no contexto de conflitos rurais, há distintas reportagens que noticiam uma alta incidência de ameaças e homicídios. A organização Global Witness possui um estudo realizado com dados de 2002 a 2013 de vários países do mundo, indicando que o Brasil é o país mais perigoso para a defesa dos direitos sobre a terra e o meio ambiente, com 448 casos dos 908 a nível mundial. No ano de 1982, 30 defensores de trabalhadores rurais foram mortos, além de Gabriel Salles Pimenta. Eu aproveito essa estatística compilada e mencionada pela Corte Interamericana, em especial deste período 2002 a 2013, que coincide, inclusive, com anos em que tivemos no Brasil governos do Partido dos Trabalhadores, governos do PT. Nós temos aí praticamente os 2 mandatos do presidente Lula e depois um mandato e início de segundo mandato pela presidenta Dilma. Eu anoto isso e faço questão de ressaltar para dizer que, embora estejamos saindo de um grande pesadelo com o governo Bolsonaro, isso não significa que antes de 2019 ou antes de 2017, 2018, governos Michel Temer, nós contávamos com uma estrutura maravilhosa de proteção dos direitos humanos no Brasil, que nós contávamos com um governo que sempre e de forma irrestrita observa e respeita os direitos humanos. Os governos do PT, é claro que nem se comparam com o governo Bolsonaro em proteção e discursos em prol do respeito aos direitos humanos. Os governos do PT fizeram avançar, pela primeira vez na história do Brasil, de uma forma mais expressiva, uma efetivação dos direitos sociais a um nível inédito, tirando o Brasil do mapa mundial da fome, avançando no direito à educação, com a abertura de inúmeros institutos de educação, universidades federais, o sistema de justiça de uma maneira geral, Polícia Federal, Defensoria Pública da União, a estrutura do Poder Judiciário de um modo geral e do Ministério Público, independência da Procuradoria-Geral da República, tudo isso os governos do PT fizeram ao Brasil. Mas é um país, é claro, de expressões continentais, um país imenso e também com problemas imensos. Faço questão de advertir isso porque estamos iniciando um novo mandato, agora do presidente Lula, um terceiro mandato. E há muito a se fazer. Repito, embora estejamos saindo de um pesadelo, os governos do PT também não foram uma grande maravilha, um céu de respeito aos direitos humanos. Também se omitiram em muitos pontos.
E a violência contra pessoas camponesas, contra trabalhadores rurais, contra defensores e defensoras de direitos humanos, precisa de uma melhor proteção agora nesse terceiro mandato do presidente Lula, com o grande professor e jurista Silvio Almeida no Ministério dos Direitos Humanos. É importante também considerar que o governo federal não consegue fazer tudo. Aqui no caso Salles Pimenta, por exemplo, estamos diante de um problema muito compreendido localmente. E um problema muito compreendido localmente, muito dificilmente ele será resolvido pelo governo federal. Mas o governo federal não pode simplesmente se omitir, lavar as mãos, dizer que é um problema de um dos estados da federação. Há várias formas de o Ministério da Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, atuarem em cooperação com o governo local para impedir a impunidade de um crime grave contra os direitos humanos. Sob pena de a Procuradoria-Geral da República ajuizar um incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Vamos seguindo para perceber o quanto que essa impunidade estrutural incidiu de maneira brutal no estado do Pará. Mais uma anotação da Corte Interamericana. Neste contexto, há dados relativos à resposta judicial naqueles casos de pessoas trabalhadoras rurais mortas entre o período de 64 a 2013 no estado do Pará. A esse respeito, entre 64 a 98, dos 703 casos de trabalhadores rurais vítimas de homicídio, apenas 5,26% dos casos foram julgados e somente 183 casos, em somente 183 casos, foi iniciada uma investigação, dentro dos quais 113 deram origem a um processo penal. Entre 85 a março de 2001, dos 1.207 casos, 85 pessoas acusadas tiveram uma sentença definitiva, resultando, atenção, numa média de 95% sem resposta judicial. Por sua vez, no sul e no sudeste do Pará, dos 340 trabalhadores rurais mortos no mesmo período de 85 a março de 2001, 2 pessoas foram julgadas de forma definitiva, deixando uma média de 99,4% do total dos homicídios sem nenhum tipo de resposta judicial, seja condenação, seja absolvição no âmbito penal. Quanto ao município de Marabá, do estado do Pará, onde ocorreu a morte de Gabriel Salles Pimenta, a taxa de impunidade foi de 100%. 100% de impunidade entre 75 a 2005 em relação a assassinatos de trabalhadores rurais ou defensores e defensoras de direitos humanos de trabalhadores rurais e também que lutavam por reforma agrária. Avançando para o final, a Corte Interamericana ainda anotou alguns aspectos mais técnicos e teóricos sobre as obrigações processuais positivas em relação à investigação de assassinatos de defensores de direitos humanos. O dever de investigar é uma obrigação de meio e não de resultado, que deve ser assumida pelo Estado como um dever jurídico próprio e não como uma simples formalidade condenada de antemão a ser infrutífera. O que significa isso? O dever de investigar é uma obrigação de meio. Não tem que necessariamente e obrigatoriamente resultar em uma condenação. Isso seria uma obrigação de resultado. Uma obrigação de meio significa basicamente o seguinte: Estado, você deve fazer tudo o que está ao seu alcance dentro do devido processo legal para investigar e conduzir a punição do responsável. Mas a punição nem sempre será uma imposição. O que é uma imposição é investigar adequadamente. Segunda anotação da Corte Interamericana. Em casos contra defensores e defensoras de direitos humanos, os estados têm o dever de investigar séria e eficazmente as violações cometidas, combater a impunidade e assegurar uma justiça imparcial, oportuna e oficiosa. Finalmente, a violência contra pessoas defensoras de direitos humanos tem um efeito amedrontador, o chamado chilling effect, especialmente quando os crimes permanecem na impunidade. O que significa isso?
quando defensores, defensoras de direitos humanos são ameaçados e, em último caso, assassinados, e as suas mortes resultam em impunidade, os demais defensores e defensoras de direitos humanos ficam com medo, se sentem dissuadidos, se sentem desmotivados, amedrontados de continuar com o trabalho. Por isso, puxo outro exemplo da realidade atual do Brasil, em que não sabemos ainda, nesse início de 2023, por exemplo, pelo menos, quem mandou matar a então vereadora Marielle e o seu motorista Anderson. Isso causa, em relação aos demais defensores, defensoras de direitos humanos, em especial aqueles situados no contexto de atuação política do Estado do Rio de Janeiro, um efeito amedrontador. Não, eles podem muito bem pensar: eu vou diminuir a minha atuação, porque eu estou correndo sério risco de vida. E parece que há uma tolerância do Estado em relação a uma investigação que não é efetiva e conducente a investigar e a encontrar não somente quem matou, mas também quem mandou matar essa grande defensora de direitos humanos. Conclusão da Corte Interamericana. As graves falências do Estado nas investigações sobre a morte de Gabriel Salles Pimenta, identificadas neste capítulo, implicaram no descumprimento do dever de devida diligência reforçada para investigar os crimes cometidos contra pessoas defensoras de direitos humanos, assim como a violação flagrante da garantia do prazo razoável. A Corte verifica que o caso se encontra em uma situação de absoluta impunidade até o momento. O Brasil foi incapaz de identificar o autor dos disparos contra o senhor Salles Pimenta e também de punir todos os responsáveis. Com efeito, a negligência grave dos operadores judiciais na tramitação do processo penal, que permitiu operar a prescrição, foi o fator determinante para que o caso permanecesse em uma situação de absoluta impunidade. A Corte considerou, assim, que o Brasil foi responsável por violar os direitos às garantias judiciais, à proteção judicial, o direito à verdade em prejuízo dos familiares de Gabriel Salles Pimenta. A Corte também concluiu que o Brasil é responsável pela violação do direito à integridade pessoal psicológica dos familiares de Gabriel Salles Pimenta, que convivem até hoje com o estado de impunidade. Atenção! A Corte Interamericana não condenou o Brasil pela morte propriamente dita de Gabriel Salles Pimenta. E isso porque, conforme vimos lá no início, o fato ocorreu antes do dia 10 de dezembro de 1998. Por isso, o Brasil não poderia, a Corte Interamericana não poderia mais explorar, investigar, apurar se houve ou não a participação de agente estatal, mas somente verificar, e verificou e assentou uma tolerância do Estado brasileiro com o estado de impunidade. Finalmente, algumas das medidas de reparação determinadas pela Corte Interamericana. O Brasil deve criar um grupo de trabalho com a finalidade de identificar as causas e circunstâncias geradoras da impunidade e elaborar linhas de ação que permitam saná-las. E esse grupo de trabalho deve ser composto por 5 especialistas com a capacidade técnica, a idoneidade moral e os conhecimentos específicos para realizar esse trabalho. O Brasil deve oferecer tratamento psicológico ou psiquiátrico aos irmãos de Salles Pimenta, nomear uma praça com o nome de Gabriel Salles Pimenta no município de Marabá, no estado do Pará, criar um espaço público de memória na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, criar e implementar um protocolo para a investigação dos delitos cometidos contra pessoas defensoras de direitos humanos. O Brasil deve revisar e adequar o programa de proteção de pessoas defensoras de direitos humanos, criar um mecanismo que permita a reabertura de processos judiciais e, finalmente, pagar a indenização na quantia fixada pela Corte Interamericana. Dessas medidas de reparação, eu destaco aqui muito rapidamente a penúltima: criar um mecanismo que permita a reabertura de processos judiciais quando há a declaração da prescrição. A prescrição é uma causa extintiva da punibilidade. Declarou a prescrição, acabou. O Estado tem um tempo para investigar, processar e, se for o caso,
punir o autor de um crime, inclusive crimes graves como o crime de homicídio. Mesmo no caso de um crime de homicídio, há um prazo prescricional. E quando há prescrição, nós não temos no Brasil um mecanismo explícito, previsto na nossa ordem jurídica interna, para desarquivar um caso e fazer cumprir uma determinação da Corte Interamericana de investigar, processar e, se for o caso, punir. O que nós temos no Código de Processo Penal é a possibilidade de desarquivamento da investigação preliminar quando o inquérito ou a investigação do Ministério Público tenha sido arquivado por falta de provas. Daí, surgindo prova nova, pode desarquivar. Não temos ainda este mecanismo e por isso a Corte determinou que contássemos com esse mecanismo na ordem jurídica interna para possibilitar a reabertura de casos com prescrição já declarada para assim cumprir uma determinação da Corte Interamericana. Destaco finalmente que não constou de forma explícita na decisão da Corte Interamericana algo que ela quase sempre determina, que é a reabertura da investigação. Este é o primeiro caso da Corte Interamericana em que ela não determina uma reabertura do caso sem contar com essa previsão na ordem jurídica interna. Parece uma concessão da Corte Interamericana. Parece que ela não quer atravessar o ordenamento jurídico interno em um caso tão sensível que é a prescrição. Parece que a Corte Interamericana está dizendo o seguinte: Brasil, eu ainda não posso fazer o que eu vinha fazendo, determinar você a abrir um caso em que já estabeleceu a prescrição, mas eu posso, Brasil, determinar que você crie esse mecanismo na ordem jurídica interna. E tendo criado esse mecanismo, o caso Salles Pimenta, bem como outros casos, poderão ser reabertos. Com isso, finalizamos mais um caso da semana. Agradeço a todos vocês pela audiência, tanto aqui no YouTube como também nos diversos tocadores de podcast. Ativem a notificação nos tocadores de podcast e também aqui no YouTube, para que você seja notificado sempre que publicarmos mais um episódio do Utopia Podcast. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo episódio.